Tem duas perguntas aqui. Não são exatamente coisas que vocês falaram, Tá. mas são duas perguntas que são mais ou menos parecidas. Eu vou fazer elas juntas, tá? A primeira é o seguinte. Aline, acredito que Trump abandonaria Israel, pois é fantoche do Putin, na minha opinião. Quem que é? A pessoa que falou. O usuário da pessoa chama Paz. Ah, tá. Kamala Harris seria melhor para Israel na presidência dos Estados Unidos? E ela mandou de novo uma outra pergunta Tá. depois falando: Biden e Kamala já demonstraram apoio a Israel na luta contra o terrorismo. Como você particularmente vê o silêncio de Trump a respeito? Ele não tem falado nada? Ele falou que se ele for eleito, ele acaba com o conflito em sei lá quantos dias. Que mesma coisa de Ucrânia e Rússia. A opinião geral é justamente o oposto disso. É que o Trump vai dar um apoio incondicional a Israel que o Biden não dá. O Biden e a Câmara, como vice, apoiam Israel, mas não incondicionalmente. Entendi. Por exemplo, agora, uma semana atrás, o Biden ameaçou um embargo de armas a Israel. Por causa de algum ataque? Porque eles queriam uma abertura das fronteiras de Gaza para permitir mais entrada de ajuda humanitária. E o Benjamin Netanyahu, estava assim, porque ele estava com medo do que estava entrando dentro de Gaza e para quem estava chegando. Uma questão problemática. Eu acho que tinha que estar realmente a fronteira mais aberta, mas o que aconteceu é que o Biden disse, a gente vai fazer um embargo, ele ameaçou um embargo de armas contra Israel, e também parte das pessoas que são ali da turma da Kamala Harris são a favor de um embargo a Israel, de armas especificamente. E de um cessar-fogo. Cessar-fogo, assim... Fala-se. Então, me pergunta o cessar-fogo daqui a um minuto. Tá bom. Mas deixa eu dizer uma coisa. Sobre Kamala e Trump. Kamala e Trump. O que acontece é o seguinte, a quantidade de armas que Israel precisa para se defender é gigantesca. E Israel não tem. Tem agora. Só para explicar, ele tem aquele sistema que chama Iron Dome. Iron Dome. E tem outro que é outro nome. Qual a diferença dos dois? Então, tem o David Sling. O Iron Dome é pra quê? O Iron Dome e o David Sling, eles têm o mesmo objetivo, que é interceptar mísseis e foguetes. Então, se alguém, por exemplo, o Irã, ou o Hezbollah, ou o Hamas lançam mísseis e foguetes contra Israel... Ele é detectado? Então, está sendo lançado o foguete, Israel detecta que ele está vindo e detecta onde vai cair. Se vai cair em zonas abertas, deixa cair. Se vai cair em uma zona habitada, Israel lança alguma coisa em contra e explode ele no ar. Eu vi isso acontecendo lá em Tel Aviv. Eu vi também já... E tem um cálculo, né? Quando toca a sirene em Tel Aviv, eles te dão tantos 90 minutos. segundos. 90 segundos, no momento que começa a tocar a sirene até que caia, que seja que caia o foguete ou que caia os estilhaços, tu tem 90 segundos para se proteger. Tem lugares em Israel, como próximos de Gaza, que tu tem 15 segundos. Tem lugares no norte de Israel que é imediato. No momento que começa a tocar a sirene, começa a cair. E além desses dois, tem outro? Então, esses dois. Um lança foguete, o outro é laser. Laser? Laser. Isso eu não o sabia. laser, exatamente. Esse novo que acabou de ser inaugurado são lasers que explodem os foguetes no ar. Porque cada um desses mísseis para interceptar é bem mais de $10 mil por míssil. Agora pensa que só o Hezbollah lançou mais de 8 mil mísseis. Então... sem contar os do Hamas, sem contar os dos Houthis, sem contar os do Irã, sem contar todos os tá outros. no mapa, por exemplo. Os mísseis são lançados normalmente de onde? Então, a grande maioria vem de Gaza e do Líbano, mas não são lançados pelo governo do Líbano, são lançados pelos terroristas do Hezbollah. Bem perto da fronteira com Israel, é isso? Exatamente. Do norte, pelo Líbano. O norte de Israel faz fronteira com o sul do Líbano, então ali do sul do Líbano... Tel Aviv tá mais ao norte, né? Sim, centro-norte. A gente considera no centro do país, é um pouco centro-norte. E também foram lançados foguetes do Iraque. Alguns poucos, mas foram lançados do Iraque. E os Houthis estão na Jordânia? Da Síria e os Houthis estão no Iêmen, lá longe. Mas aí não lançam. Lançam também? Aí demora muito mais para chegar, né? Demora muito mais para chegar, exatamente. O Irã também lançou 2 vezes, então a gente tá vendo aqui a vizinhança legal que a gente tá. Tá cercado. Então é o que a gente chama de eixo do mal, ou também se chama que o Irã tá montando um círculo de fogo em volta de Israel. Eles querem atacar Israel por todas as suas fronteiras. Então, pro sul... Aí pro sudoeste tu tem a faixa de Gaza com o Hamas. Pro norte tu tem o Hezbollah. Depois ao leste tu tem ainda no norte tu tem a Síria. Também tu tem milícias financiadas pelo Irã dentro da Síria, que também lançaram contra Israel. Tu tem alguma coisa que veio do Iraque, tu veio do Irã e também lá do sul do Iêmen.
Então, quer dizer... Também estão atacando navios no... Exatamente. O Iêmen, se vocês olharem, eles estão num ponto muito, muito estratégico, porque eles estão na entrada ali do Mar Vermelho. E o Mar Vermelho que termina ali no Canal de Suez. Essa aqui... Lá em cima no Egito, né? Lá no Egito, exatamente. Então, essa é uma conexão importantíssima para a rota comercial do mundo. Sim, a Porque Europa sai tudo de lá dali para Ásia, para África. Exatamente. Então, a exportação da Ásia para a Europa, sem precisar dar toda a volta na África, passa pelo Canal de Suez. Só que tu não tem como chegar no Canal de Suez sem passar pelo Iêmen. E eles estão lá atacando navios, eles estão mandando uma coisa que pouca gente sabe, navio drone. Como assim, navio drone? Então, como é que eles atacam? Então, eles põem um navio pilotado por um drone. Sei. Navio pequeno. Uns barquinhos, Sei. assim, pensa uns botes, aqueles botes a motor, Sei. só que sem ninguém. Eles enchem o bote de explosivos, colocam um drone a pilotar o bote e mandam ele em direção aos navios. E aí eles batem contra o navio, explode. Mas qual a intenção deles? Causar o terror O objetivo dos grupos terroristas é causar terror, exatamente. E é isso que, infelizmente, as pessoas não entendem. As pessoas falam dos assentamentos e falam como se fosse um problema territorial, não é? O terrorismo, ele quer destruir o mundo ocidental como a gente conhece. Eles querem destruir a cultura cristã judaica. Eles querem impor uma teocracia islâmica no mundo todo. Eles falaram isso, mas começando pelas terras do Islã. O que são as terras do Islã? As terras do Islã são boa parte do Oriente Médio. As terras do Islã é um conceito do que toda terra que um dia foi conquistada pelo Islã, ela tem que ser governada pelo Islã para sempre. Entendi. E Israel, por vários séculos, foi dominada pelo Islã. E por isso, Israel é ali uma coisa que incomoda extremamente para o califado. Então, eu acho que o Estado Islâmico representa muito bem o que eles buscam. O Estado Islâmico busca a criação de Estado Islâmico no Levante, começando pelo Iraque e pela Síria, e a ideia deles expandirem, incluírem Israel, incluírem tudo isso. Então a ideia é criar um grande regime, um grande califado islâmico, e financiado aí pelo Irã, porque também o Irã é uma teocracia islâmica radical. E, infelizmente, as pessoas acham que é um problema territorial. O problema não é e nunca foi Israel. Israel é o pequeno Satã, mas o grande Satã é os Estados Unidos. E os Estados Unidos representa, não só os Estados Unidos, representa nós também. A nós como brasileiros, quer dizer, a gente está aqui... A cultura ocidental, a maneira que tu se veste, a liberdade que tu tem. E eu acho o mais irônico que é muitas das pessoas que estão lá batendo palma para os grupos terroristas iam ser as primeiras na fila de serem decapitadas. Isso que eu não entendo. Muita gente que aplaude e tá com placa ou faixa pró-Hamas, eles seriam mortos lá na primeira oportunidade, né? Não teria os seus direitos, não teria nada. Não, assim, a gente viu a limpeza étnica que foi feita em Gaza quando o Hamas assumiu. Eles fizeram uma limpeza étnica. Eles mataram qualquer pessoa que era oposição política. Eles também limparam toda a faixa de Gaza da comunidade LGBT. Em praça pública, eles pegaram as pessoas que eles sabiam que eram abertamente gays, botaram em cima de edifícios e atiraram de cima de edifícios. Tá tudo filmado. Busquem as imagens de Gaza de 2006 e 2007. Tu vê eles atirando a comunidade LGBT dos telhados. E por isso eu acho tão estranho alguém da comunidade LGBT bater palmas pro Hamas. Não precisa bater palmas para Israel. Apesar de Israel ser o único país de todo o Oriente Médio que tem direitos iguais, liberdades para todos, não precisa bater palma para Israel se não quiser. Esquece da existência de Israel, mas não bate palmas pro Hamas. Porque tu seria o primeiro a estar em cima daquele telhado com eles atirando e sorrindo enquanto eles estão te matando, como eles sorriram quando eles estavam matando no 7 de outubro. Manda aí, Paquito. Mais uma pergunta. E Turquia, como fica nesse rolo todo? Então, a Turquia, ela historicamente, ela é amiga de Israel. Infelizmente, o Erdogan, que é o atual ditador da Turquia, ele não é muito fã de Israel, então ele tem uma política um pouco, assim, paradoxal. Por um lado, a economia, ele tá bem. Quer dizer, Israel vende para a Turquia vende para Israel, tem fábricas israelenses na Turquia, quer dizer, economicamente ele não tem problema nenhum com Israel, porém, politicamente, ele fica falando, não, Israel isso, Israel aquilo, Israel, então ele se manifesta publicamente
Contra Israel, acho que também para ganhar voto, para ganhar Ibope, entre uma minoria mais radical, ele ganha Ibope assim com eles. Mas, assim, ele não fez nada em contra Israel, nenhum ataque foi feito da Turquia contra Israel, mas o Erdogan não é um aliado, assim. E lá como que é? A vestimenta, a religião? Não, a Turquia, ela é um país que tá se fechando nos últimos aí 20 anos. É porque eu tive lá, tem muita mesquita, mas você pode usar com qualquer roupa. Sim, é um país que está se fechando nos últimos 20 anos, mas ainda assim, existem liberdades, quer dizer, mulher pode usar calça, mulher Como pode... chama? Não é quando você leva essa parte religiosa e de vestimentas, tem um nome. A Sharia? É a Sharia. Como que é a Não, Sharia? não. Não é, O né? Erdogan não apoia a Sharia, Tá. mas ele apoia o conservadorismo islâmico. Então, assim, ele tem um discurso mais conservador, mas Entendi. ele não é a favor da Sharia. Tá. Até porque ele não poderia governar o país se fosse Sharia. Por quê? Porque se tu tá falando de uma teocracia, o É. líder do governo tem que ser um representante religioso, Exato. que ele não é, ele é um representante político, no final das contas. Então, eu não sei se ele teria interesse de instalar a Sharia